A gente vai para a análise. Nós vamos começar a análise agora, em primeiro lugar, com o professor e cientista político Guilherme Casarões, da FGV. Casarões, meu boa noite, obrigado pela participação. Só um breve resumo antes de eu fazer a primeira pergunta. Nós trouxemos para o nosso público, Casarões, em primeiro lugar, a situação da diplomacia, a situação internacional, a situação dos mercados, as relações do Brasil e a importância da Rússia para nós. Mas eu queria abordar com você, aproveitando o seu campo específico de expertise, a situação internacional. Quem conversou com o Putin disse que ele se tornou muito mais difícil de negociar nos últimos anos. A conversa com o Biden no sábado não parece ter feito ninguém mudar de posição. Por onde então, Casarões, se pode acreditar que há caminho ainda para a diplomacia? Bom, William, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um momento difícil, é um teste para a diplomacia mundial, já que a gente está diante de um conflito que pode eclodir a qualquer momento e o Putin tem dobrado a aposta com relação à sua posição na Ucrânia, né? O argumento do Putin é o argumento de que a Rússia vem sendo ameaçada, vem sendo traída desde o fim da Guerra Fria, com sucessivas expansões da Aliança Atlântica, né, da Organização do Tratado Atlântico Norte, e os russos entendem esse momento como um momento em que, se eles não ameaçam com conflito, a OTAN vai dar o seu passo derradeiro para dar uma espécie de cheque, né, na possibilidade russa de se projetar geopoliticamente sobre a Europa. Então eu vejo muito pouco espaço para a diplomacia tradicional. O que a gente pode assistir, e já estamos assistindo de alguma forma, são as conversas de bastidores, são as conversas secretas, as conversas reservadas, aquelas que não chegam a público, que não são divulgadas nas redes sociais, mas são maneiras que os governos, principalmente de Estados Unidos e Rússia, estão encontrando para poder minimizar as tensões na fronteira com a Ucrânia. Casarões. Agora, sim. Não, eu ia pedir para você prosseguir nessa linha, porque nós estamos falando de que possibilidade que a diplomacia ainda tem, e aí se ressuscitou nesse último fim de semana um artigo de 2014 de Henry Kissinger, que ele escreveu então para o Washington Post. É impressionante como parece que ele está descrevendo a situação de hoje. Mas ali está embutido um ponto que eu gostaria de ouvir a sua análise. Kissinger sugere, para sair da situação, que a Ucrânia passe a ser um país, digamos, não é neutro, neutralizado, como a Finlândia. Isso é possível? É possível, com muita negociação, uma negociação tripartite, na realidade, que envolve Estados Unidos / OTAN de um lado, Rússia de outro lado e as próprias autoridades ucranianas. O grande problema é se a Ucrânia aceitará ocupar essa posição, submeter a ela, porque o que vem acontecendo, a gente tem que se lembrar de que quando houve a decomposição da União Soviética de 91 para 92, a Ucrânia se tornou independente e parte da trajetória da Ucrânia nesses últimos 30 anos foi no sentido de afirmar essa independência, foi no sentido de se tornar autônomo da Rússia. A gente viu isso acontecendo com os países do leste europeu de uma maneira geral, da antiga cortina de ferro, Hungria, Polônia, Romênia, República Tcheca e Eslováquia. A Ucrânia ela tem uma diferença, né? Porque a Ucrânia foi berço do Império Russo, a Ucrânia esteve como parte do Império Russo por muitos séculos, a Ucrânia foi parte da União Soviética, então uma história muito mais conectada com a Rússia em termos étnicos, culturais, religiosos, políticos, etc. Mas ainda assim, eu acho que a Ucrânia vem fazendo um esforço muito grande nas últimas décadas de se afirmar como um país autônomo, como um país soberano. E essa neutralização à la Finlândia, ela pode ser um golpe de humilhação à Ucrânia, que tentou sair justamente dessa esfera de influência da Rússia e, por não conseguir, acabou se tornando um país pouco relevante naquele contexto geopolítico. Casarões, por último, eu sei que a pergunta é abrangente e que a gente num telejornal não tem tanto tempo assim para desenvolver a sua resposta, já peço desculpas antecipadamente. Mas além da Ucrânia, o que a Rússia pretende é rediscutir a própria arquitetura da segurança europeia e, por tabela, uma nova ordem internacional. Está conseguindo? Eu acho que ainda não. Os Estados Unidos, sobretudo agora com Joe Biden, vem insistindo muito na manutenção dos arranjos pós-Guerra Fria, construídos e mantidos pelos Estados Unidos. Então, não é só manter a OTAN, mas é manter a OTAN com um desenho estabelecido pós-91, é manter uma lógica da Aliança Atlântica calcada na democracia liberal. E até então, a Rússia não tem conseguido mudar a posição dos Estados Unidos com relação a isso.
Uma guerra talvez seja o caminho que a Rússia encontrou para poder colocar essa discussão em termos mais favoráveis a si. Agora, a gente tem que lembrar de que a Rússia já fez uma incursão na Ucrânia em 2014 com a anexação da Crimeia e não foi o suficiente para que isso mudasse essa arquitetura criada e sustentada pelos Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental. Guilherme Casarões, cientista político, professor na FGV, nosso muito obrigado aqui do Jornal da CNN pela participação e boa noite, Casarões. Obrigado, William. Boa noite.